Boa noite a todos. Estamos de novo em Ribeirão Preto, no escritório de advocacia Brasil, Salomão e Mates, com o Dr. Marcelo Xavier, que vai falar sobre os temas que vocês escolheram. Ele fez a pauta, propôs um monte de assuntos super interessantes que ele sabe que tem demanda, que as pessoas perguntam sempre, e vocês escolheram. O primeiro que a gente vai falar é sobre interdição. Oi, doutor Marcelo. Oi, Renata, tudo bem? Provocativas suas pautas, viu? Bastante. São temas polêmicos, né? São. Ele deu cada pauta super legal, todo mundo querendo todas. Então a gente vai ter que fazer uma consultoria com ele ao longo do próximo ano, para ele explicando cada um aqui. Ok, estou à disposição. Interdição. Tá acontecendo muito disso para você ter sugerido essa pauta? Bom, os casos estão sendo frequentes. Sim, né? Em primeiro lugar, a gente precisa explicar o que é a interdição. Tá? Toda pessoa que é, entre aspas, capaz, ela tem algumas atribuições que lhe permitem praticar atos da vida civil, como vender um imóvel, comprar um imóvel, contrair um empréstimo, ok? Para isso você precisa ter capacidade, tá? A partir do momento que você não tem mais capacidade, ou seja, melhor dizendo, quando você não consegue mais responder pelos atos da vida civil, seja por um motivo de doença, por algum vício, enfim, o que acontece? Algum parente, enfim, alguém do teu ciclo, né, social, familiar, pode ingressar com um pedido de interdição. O que é o pedido de interdição? É um pedido para que o Poder Judiciário, no caso, através de um juiz, dê uma sentença que declare o seguinte: primeiro, que reconheça a incapacidade, tá? E que declare que a pessoa ela não pode mais praticar atos da vida civil sem a assistência de outra pessoa, que no caso a gente chama de curador. Basicamente é isso. Tem que ser parente? A lei dá preferência aos parentes. Por quê? Porque geralmente os parentes estão mais próximos, os parentes conhecem a vida do interditando, né? Mas não necessariamente precisa ser um parente. 90% dos pedidos são feitos por familiares, né? Filho para pai? Também. Sempre? Também. A maioria? Pode ser filho para pai. A maioria. Os casos, posso dizer que nos últimos 10 anos tem sido mais frequente casos de Alzheimer, casos de Parkinson. São doenças cada vez mais frequentes. Então, assim, eu posso dizer que 90% dos pedidos que eu recebo são familiares que têm aí algum parente que está com Alzheimer ou Parkinson, não consegue mais, enfim, entender o que está se passando na sua vida, não consegue mais praticar atos da vida civil, e aí a pessoa vem e procura um advogado para que a gente entre com o pedido de interdição. Aí, durante esse processo, doutor Marcelo, há uma investigação para que não haja uma má-fé nesse pedido, porque a gente vive num país que às vezes tem espaço para esse tipo de coisa. Interesses econômicos, a pessoa fala, ele não tem mais condição de cuidar porque está interessado em tomar conta das finanças da pessoa. Na verdade é o seguinte, há um controle, há um exame. Uma perícia sobre isso. Há uma perícia, mas assim, vou explicar basicamente como que acontece. Não é tão simples assim interditar uma pessoa. Exatamente. Não é simplesmente fazer um pedido. Porque a má-fé pode imperar nesse caso. Exatamente. Né? E há casos realmente de má-fé, de pessoas que ingressam com pedido de interdição de má-fé mesmo. Mas como que funciona? A pessoa, ela entra com pedido, né, procura um advogado, o advogado entra com pedido, e a pessoa tem que provar ali, através de um laudo médico, é a maior prova, de que ou seja, um indício, um começo de prova de que a pessoa não tem capacidade. O juiz, ele pode já dar uma liminar, uma decisão provisória interditando a pessoa, mas o mais comum é que o juiz, primeiro, intime a pessoa, objeto do pedido de interdição, através de outro parente, que não aquele que ingressou com o pedido. O juiz designa um médico, um perito da confiança do juiz para examinar a pessoa, saber se ela realmente não tem condições de praticar atos da vida civil. Depois esse médico, esse perito judicial vai dar um laudo dizendo para o juiz, olha, de fato procede, a pessoa está com Alzheimer, a pessoa está com Parkinson,
ou a pessoa está com outro problema. O juiz, de posse desse laudo, aí sim ele vai dar uma decisão interditando a pessoa e nomeando o curador. Normalmente a gente fala que a nossa justiça é muito morosa. Esse processo é um processo que é mais demorado, é mais lento, depende de cada caso? Depende de cada caso, mas ele costuma ser um processo mais rápido do que os demais, por dois motivos. Primeiro, porque a discussão dentro de um processo desse, ela é muito objetiva. É saber se a pessoa de fato está com um problema ou não. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o processo ele precisa ser rápido, porque na verdade, quando você fala de uma ação de interdição, você não está ali lidando com um litígio propriamente dito, mas na verdade é um pedido de proteção daquela pessoa. A pessoa precisa ser protegida, a pessoa que está sendo interditada. Então, costuma ser um pouco mais rápido do que os demais processos. Você já viu no caso contrário de pais que querem interditar os filhos? Às vezes o filho é adulto, já tem até, assim, eu não estou falando de filho jovem, que às vezes usa de droga e tal, mas filho que tem que já tem uma vida, né, econômica, financeira, já em andamento, e pais querem interditá-lo, geralmente por uso. Sim, já vi alguns casos. Um exemplo, eu tive um caso recente que o motivo foi o vício em drogas. O pai entrou com um pedido de interdição do filho porque o filho tinha um problema sério com drogas. Ele já estava chegando num ponto de pegar os bens, os móveis da casa para vender e comprar drogas, e o pai entrou com um pedido de interdição. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo, que eu também tive um caso onde o pai, o filho tinha algumas necessidades especiais, né? Um desenvolvimento um pouco mais lento, mentalmente falando, e o filho fez 18 anos, e para a lei você fez 18 anos, você é capaz. Tá? E o pai teve que entrar com um pedido de interdição para provar que para ser o curador do filho. Entendi. São alguns exemplos mais comuns. Né? Então, alguma coisa aí que a gente tem que deixar o recado bem claro, você que quer entrar com o processo de interdição, antes pense que... Primeiro, procurar um advogado sempre para se esclarecer, e segundo, ter muito cuidado. Por incrível que pareça, muitas pessoas elas passam por esse tipo de problema dentro da família, não entram com pedido de interdição e às vezes pega uma assinatura do familiar, né, que está passando por problemas, sem saber que aquele ato, aquele documento que o familiar assinou é nulo. Então, o que eu quero dizer? Se a pessoa está com algum problema, com Alzheimer, Parkinson ou outro problema que dificulte a sua noção das coisas, e essa pessoa assinar um documento, esse documento é nulo. Esse documento pode ser depois declarado nulo por um juiz. Então é preciso ter muito cuidado, procurar um advogado para entrar com um pedido desse. É isso aí. Aprendemos mais alguma coisa, doutor Marcelo? Esclarecemos aqui? Acho que a questão ficou bem esclarecida. O que as pessoas precisam saber é o seguinte: o advogado ele vai ser o primeiro juiz da causa. Ele vai receber o teu problema e vai dizer se é necessário entrar com um pedido, se não é, e principalmente o que será pedido numa ação dessa, chamada ação de interdição. Ok. Anotaram aí? Qualquer dúvida, pergunta pra gente, a gente encaminha para ele responde para vocês, ok? Gente, um abraço a todos, agradecer mais uma vez ao Dr. Marcelo Xavier, aqui em Ribeirão Preto, no escritório Brasil, Salomão e Mates. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Obrigado, Renata. Um abraço a todos vocês.